Vou tentar abordar o sistema de integração agricultura-pecuária e pontuar algumas questões que eu acho que são pertinentes quanto a vantagens, desvantagens, pontos de estrangulamento. Meu nome é Antônio Reinaldo Schneider, sou engenheiro agrônomo, atuo na região de Maracaju, Mato Grosso do Sul, sou consultor já há alguns anos e, além de tudo, produtor rural. E sou um usuário do sistema Integração Agricultura-Pecuária, só que num modelo um pouco diferente, que é o modelo com parceria, onde eu sou o parceiro agricultor e eu tenho um parceiro pecuarista que se aliou comigo na questão de tocar atividade agropecuária. O conceito de integração agricultura-pecuária ele é muito simples, é a junção das duas atividades numa mesma área, em rotação de culturas, em rotação de áreas, por um período determinado, com definição do período de utilização da área para cada uma das partes. Basicamente é isso aí. Nós temos diversos pontos que são positivos. Entre eles é o fato de a gente juntar duas atividades, você gera duas receitas, você melhora teu fluxo de caixa. O fato de você juntar as duas atividades, você tem melhorias na atividade agrícola, seja ela com aumento de produção, seja ela com reciclagem nutricional que os próprios pastos permitem, formação de coberturas, rotação de pragas e doenças, interrompendo ciclos. Em síntese, você na agricultura tem ganhos diversos nesse sistema. A pecuária não é diferente, eu até acho que a pecuária tem muito mais ganhos, tem muito mais vantagens, porque ela acaba tendo, em função do residual nutricional, o residual da lavoura, ela acaba gerando uma pastagem muito melhorada, ela acaba sendo feita em cima de solos corrigidos, que normalmente na pecuária tradicional não acontece. Você tem ganhos compensatórios interessantíssimos para os dois lados, e aí vem uma pergunta que a gente se faz: por que o sistema não é mais desenvolvido, porque mais gente não adere ao sistema e assim por diante. E aí nós temos algumas respostas, como por exemplo, o produtor da nossa região, ele é tradicionalmente agricultor, ele não tem muita tradição de pecuária, bem como o pecuarista tradicional da região também é pecuarista por tradição e não tem cultura com agricultura. Então, você juntar dois extremos, duas atividades tão diferentes, acaba às vezes tendo uma certa dificuldade. Tem aquele produtor que faz as duas atividades e que muitas vezes é muito mais fácil você administrar isso, sendo uma pessoa só com as duas atividades, do que quando você administra interesses outros. E quando você faz integração, você tem interesses dos dois lados. E eu dou alguns exemplos, como, por exemplo, chega a época de plantio, muitas vezes um determinado lote, uma determinada área lá não está liberada ainda e plantio não espera, você tem que dessecar, você tem época para plantar. Da mesma maneira acontece por lado da pecuária, onde o produtor muitas vezes fez uma formação depois da cultura e por uma questão de clima, essa pastagem não está bem formada ainda, ela não está pronta, ela não está com capacidade de receber lotação e assim por diante. Mas o que nós temos observado é o seguinte, que a pecuária tem saído de uma média de lotação de 0,7, 0,8, que é tradicional na pecuária extensiva, para uma lotação de 3, 4 UA média em questão de 2, 3 anos de utilização. Normalmente no primeiro ano com lotação maior, o segundo ano já um pouco menos, terceiro um pouco menos ainda, mas faz mais ou menos essa média aí de lotação. Você tem ganhos interessantes em produção de arroba, você tem ganhos de fertilidade quando você mexe com fêmea, de concepção, você tem ganhos de
mais diversos nas duas atividades. E aonde que estariam os pontos assim que estrangulariam esse sistema, no meu ponto de vista? Eu não tenho muita dúvida quanto a isso. Se você analisar a necessidade hoje da agricultura, para você bancar uma cultura do soja, basicamente, como referência, você vai gastar hoje, tem uma necessidade de R$4.000 para uma produtividade média de 3.500, 4.000 quilos. E na pecuária você tem na pecuária tradicional, você tem aí um faturamento médio, você tem um custo médio de R$600, R$800 por hectare ano, com uma lotação de 0,7, 0,8, você tem um ganho final aí com a produção de 4,5, 5 arroba, 5,5 em algumas condições um pouco mais especiais por hectare ano, que te daria um faturamento aí de R$1.200, de R$1.000 a R$1.200, comparado com um custo de 600, 800. Esta é a realidade de que a gente tem da agricultura separada e da pecuária separada. O que demandaria nisso? Se você pensar que a pecuária tem uma necessidade mais o animal que você estaria comprando, caso você não tivesse, para colocar num hectare, te custaria mais R$1.500, você somaria aí de R$2.000 a R$2.500 de necessidade de caixa para você tocar um hectare de pecuária. Enquanto que a agricultura, como eu já falei antes, em torno de R$4.000 para você tocar uma atividade agrícola a contento dentro dessa média que eu citei. E aonde que está a grande dificuldade? A dificuldade é quando você faz a integração, a tua necessidade sai desses patamares para 10, 11, 12 mil reais por hectare ano de necessidade de caixa. E aonde é que nós vamos buscar esse dinheiro? Produtores descapitalizados, produtores trabalhando com um nível de caixa de giro, capital de giro muito baixo. A maioria dos produtores captam recursos, pecuaristas trabalham um pouco mais capitalizados dentro desse seu custo, mas quem banca é a propriedade, não pega tanto empréstimo, mas também pega, mas com valores bem menores. Quando você faz integração, os valores aumentam. Por quê? Os valores aumentam porque você precisa mais gado para colocar dentro dessa área. Você sai de uma lotação de 0,7, 0,8 para 3, 4 UA por hectare ano. E quando você pensa que você tem que ter gado para colocar nessas áreas, você vai buscar no mercado quanto custa isso, mais o custo de produção dá esses 10, 12 mil reais por hectare ano, que é a necessidade da integração. E aí quando você olha para o sistema financeiro, na concepção de limite de crédito para o produtor agricultor e para o produtor pecuarista, você vai ver que os limites são muito menores do que isso. Para o produtor agricultor é em torno de 3 mil reais por hectare, 2 mil, 3 mil, depende do seu patrimônio, da sua capacidade de produção. O pecuarista, para captar custeio, aí, manutenção da propriedade, não é muito mais que R$1.000, R$1.500 por hectare ano que ele consegue captar para fazer manutenção. Então, quando você incorre no sistema de integração e que você precisa de uma quantidade maior, falta caixa. E esta é a grande dificuldade que nós temos hoje. E isso nós temos obrigação, nós, assistência técnica, engenheiros agrônomos que atuamos nessa, temos que mostrar para o sistema financeiro. E o sistema financeiro tem que criar uma questão diferenciada de permitir crédito para o produtor da integração. Ele precisa fazer um limite diferenciado do agricultor e um limite diferenciado do pecuarista. Ele precisa ter um limite de crédito maior, porque a necessidade é maior, o giro de dinheiro é maior nesse sistema e a necessidade, portanto, maior. Esta, para mim, é um dos pontos
que eu considero como impactantes e que são limitadoras do sistema de integração agricultura-pecuária. Beleza, obrigado, é isso aí.